os aspectos jurídicos do assédio moral no trabalho. Esses itens que eu vou apontar para vocês aqui, essa palestra, inclusive, vai ficar disponível depois no site da Ordem e vocês podem distribuir e passar para o pessoal depois. Pois bem, a primeira questão que se coloca é sobre o que é assédio moral no trabalho. Eu convivo com esse tema já há muito tempo, convivo com assédio moral, com essa discussão sobre assédio moral há mais de 20 anos. Eu estou advogando desde 1985 e venho catalogando e reunindo situações por todo esse tempo que eu trabalhei. Propriamente, o assédio moral passou a ser discutido e difundido pela jurisprudência de uns 15 anos para cá. Porém, já há muito tempo que ele existe, já há muito tempo que ele acontece, desde quando o mundo era mundo. Por isso que eu vou iniciar mostrando para vocês um pequeno apontamento sobre assédio moral nesse filme que eu vou passar para vocês agora. Depois a gente retoma a palestra. Humilhação. De maneira constante e contínua. A queixa tem nome: assédio moral. O assédio moral é o terror psicológico no ambiente de trabalho. É quando a relação entre o chefe e o subordinado, ou entre duas pessoas, ultrapassa as raias na normalidade e se torna um terrorismo, se torna um abuso. E pode ser também ascendente, de baixo para cima. Um grupo de funcionários assediando um chefe, boicotando projetos, falsificando situações que levem depois à derrubada daquela chefia. O problema sempre existiu. A lei não classifica como crime. Mas desde o final da década de 90, a Justiça vem aceitando denúncias de assédio moral. E elas cresceram 600% nos últimos 12 meses. O difícil é juntar as provas. Por quê? Porque às vezes ele se dá a portas fechadas entre duas pessoas. E a dificuldade de provas é muito grande. Mas existem outros meios de prova também admitidos, como a filmagem, fotografias, e-mails, cópias de memorandos ofensivos que a pessoa recebe. Mas principalmente a prova é testemunhal. O assédio moral pode começar de maneira sutil. O objetivo é desestabilizar a vítima. Parar de falar com o subordinado é uma das formas de assédio moral, assim como solicitar tarefas impossíveis de serem realizadas ou em curto prazo. Isolar o trabalhador, deixando-o sem tarefa. Ridicularizar, humilhar publicamente, inferiorizar. Fazer comentários maldosos quando o funcionário falta para ir ao médico. Discriminar o funcionário por suas características físicas ou escolha religiosa. A pressão é tão forte que a vítima se deprime e acaba pedindo demissão. Então, se você confia que pode estar sendo vítima de assédio moral, preste atenção nessas dicas. Anote as humilhações com data, local, nome do agressor, testemunhas. Evite conversar com o agressor sem ninguém por perto. Exija por escrito explicações sobre a agressão. Informe a empresa o que está acontecendo. Caso não consiga resolver, procure seu sindicato ou a Justiça do Trabalho. Eu vou receber visitas aqui para responder algumas perguntas, inclusive, da rua. Eu tenho o Deusdete de Oliveira, que é administrador de planos de saúde. Muito bem. Esta apresentação foi a introdução de uma entrevista que eu dei para o programa da Ana Maria Braga um tempo atrás, e depois, na parte seguinte, aí, é uma entrevista que ela faz no estúdio com 2 ou 3 pessoas lá do Rio de Janeiro, que o programa é transmitido de lá, e também com um advogado colega nosso da Abrat, o Dr. José Luiz. Então eu vou deixar essa segunda parte, vocês podem acessar depois no meu site. No final eu vou dar o meu site, essa entrevista na íntegra, ela está disponível lá. Foi apenas uma introdução que eu trouxe para apresentar para vocês exatamente esses aspectos, de que o assédio moral não é um assunto de hoje, não é um assunto que estamos aqui inovando. É um problema que já vem ocorrendo há muito tempo, como vocês podem ver nessa tela. 36% da população economicamente ativa no Brasil, ou seja, quase 40%, como disse na entrevista, sofre ou já sofreu assédio moral. Na Europa, este problema também é consistente. 8% da população, 12 milhões de pessoas na Europa. 1 a cada 6 trabalhadores americanos sofre assédio moral. Então, esse é um problema crônico que levou, inclusive, à preocupação mundial sobre o assunto. Por isso que eu tenho falado muito sobre isso nas várias palestras que eu dou na OAB. Já tenho
livros escritos sobre o assunto, são centenas de títulos, de autores escritos aí sobre esse tema, que vocês podem pesquisar muito bem e verificar a preocupação que a sociedade vem tendo com essa questão. Porque do contraponto da produtividade, da qualidade do trabalho, há o aspecto de que a empresa, o gestor, o supervisor, o chefe, o gerente, tem que saber como levar essa gestão, né? É lógico, a gente não está querendo que as empresas passem a se transformem numa sacristia, num convento, num seminário beneditino, em que não tenha mais chefe, não tenha mais gestor, não se discuta mais produtividade nem qualidade do trabalho. A questão não é essa, a questão é a forma como gerir. Porque nós vivemos num sistema capitalista e o capitalismo por si só ele é nervoso, por si só ele é competitivo, por si só ele leva a aspectos de disputa que pode ultrapassar as raias da relação capital e trabalho e se tornar uma agressão, uma discriminação, uma ofensa, uma violência como essa que acontece no restante aqui no Brasil e no restante do mundo. Tem vários filmes aí que exemplificam isso, várias situações já retratadas no cinema, como Matar o Seu Chefe, Terra Fria, enfim, tem vários filmes aí que retratam situações de assédio que já chegou até em Hollywood, até no cinema. E também chegou na OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma entidade mundial que reúne representantes do governo, dos sindicatos e também das empresas, dos sindicatos empresariais em todo o mundo, né? São mais de 180 países, governantes e entidades que participam da OIT, chegou a essa preocupação de que o assédio no trabalho, o assédio moral do trabalho, é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras. Vejam vocês a que ponto chegou para a Organização Internacional do Trabalho tipificar o assédio como uma doença, como um problema de natureza trabalhista do mundo cuja especificidade é a sua repetição, cuja especificidade é a forma como se dá dentro do ambiente de trabalho de maneira prolongada, de maneira a atingir, né, a dignidade e a integridade física dos trabalhadores. Então essa é o entendimento já cristalizado pela Organização Internacional do Trabalho, que tem mais participantes nela do que a própria ONU, né, e tal. E o assédio, então, tem essa característica pelas conclusões da OAB. É um terror psicológico, como foi colocado na entrevista. Uma coisa que vai aos pouquinhos corroendo, que vai aos pouquinhos tomando conta do meio ambiente de trabalho. Imagine você, aquela situação em que você está na tua casa, você escolhe um filme lá para assistir, Drácula, enfim, esses filmes de suspense aí que a gente sabe que vai te dar um medo, que vai te assustar, né? Então você apaga a luz da sala, você liga a televisão, você fecha a cortina, você baixa o blackout, você está naquele escurinho ali com o controle remoto na mão, de repente vem aquela cena assustadora, você mesmo sabendo que você está vendo um filme, que é uma coisa fictícia, feita no cinema, você se assusta. Você dá um pulo na cadeira, o coração palpita, você começa a suar. Isso porque você está na sua sala, na sua casa, assistindo um filme na tua casa que você se programou para aquilo. Agora imagina isso num ambiente de trabalho. Imagina isto todo dia, toda hora. Imagina isso na cabeça das pessoas que estão suscetíveis a essa violência, a essa pressão, a essa discriminação. É diferente do cinema na tua casa ou do cinema lá onde você vai no shopping. É diferente por quê? Porque aquilo vai corroendo, é uma coisa que vai tomando conta da pessoa a ponto dela achar que a qualquer momento ela vai ser agredida e vai ser violentada. É uma coisa muito séria, muito grave. Tá? Que leva pessoas aos reflexos mais diferentes. Uns repercute, outros ficam quietos, enfim. Uma vez, num dos primeiros casos de assédio que eu tive contato, uma senhora procurou o sindicato onde eu dou plantão, que eu faço advocacia na área sindical, no direito público do trabalho, direito coletivo do trabalho também, e a moça do sindicato, inclusive naquela época era o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário, que eu assessorava em 1994, 95 por aí, aqui no Elevado Costa e Silva, ali naqueles prédios ali perto do Elevado, e a moça do sindicato me diz: doutor, olha, depois que o senhor terminar o atendimento do pessoal que está agendado, tem uma senhora que está aí fora que ela quer ver se o senhor atende ela particular. Falei, por quê? Ela falou que é na área da família, ela quer ser atendida na área da família. Bom, tudo bem, eu costumo, nessas horas nos sindicatos, não pegar esses processos, porque o trabalhista toma muito tempo, mas a gente sempre orienta as pessoas, não deixa a pessoa sair sem orientação. Terminadas as consultas do pessoal agendado, essa senhora entrou e me trouxe um papel,
dizendo o seguinte: doutor, eu vim aqui, eu perguntei o que ela queria, ela disse: eu vim aqui porque eu quero me separar. Meu marido é sócio, trabalha na justiça, é sócio do sindicato, e eu fiquei sabendo que a gente pode usar do departamento jurídico para isso, então eu quero me separar. A gente não fazia esse tipo de causa, porque não está dentro do contrato, essa parte as pessoas têm que contratar advogado particular, mas me interessei em saber por que ela queria se separar, até talvez tentar fazer uma separação amigável, que teria pouco trabalho. Ela me disse: está aqui, o meu marido me deu um envelope, e o meu marido não trabalha, é um vagabundo, deve estar me traindo, porque olha só, ele está respondendo um processo por abandono de emprego. Todo dia de manhã a gente sai para trabalhar juntos, eu vou para um canto, ele vai para o outro, todo dia à noite eu chego em casa, ele está trabalhando, ele chegou do trabalho, está em casa lá, ou ele me encontra depois que ele chega, como é que pode ele não trabalhar? Se todo dia cedo ele vai para o trabalho, ele deve estar aprontando alguma. Bom, eu fiquei meio ressabiado com aquilo, meio suspeito, assim, falei, a história não está bem contada. Marquei uma outra vinda dela com o marido até o sindicato para a gente conversar. Pois bem, chegando lá, na semana seguinte, no outro plantão, ela disse que ela entrou, depois o marido entrou, e aí conversa vai, conversa vem, chamando ele lá, e aí, o que está acontecendo e tal, não sei o quê. Ele pegou, eu falei, olha aqui, você está respondendo um processo, você vai perder a mulher, vai perder o trabalho e tal, enfim, porque ele estava sofrendo um processo administrativo no serviço público, e quando você é concursado no serviço público e sofre um processo administrativo e é demitido, você não pode mais fazer concurso, enfim, você acaba com a tua vida, vai ter que trabalhar no setor privado. E eu falei, poxa, perdeu um serviço no Poder Judiciário e tal. Ele falou, doutor e tal, e enrola daqui, enrola dali, ele acabou me contando. Ele falou, não sabe o que é? Não é que eu falto porque eu quero, é porque eu não suporto olhar para a cara do meu chefe. Eu falei, como? Aí ele me contou a história. Ele era assediado pelo chefe, e em razão desse assédio, de manhã, quando ele saía para ir trabalhar, ele tinha uma crise de pânico. E no meio do caminho ele voltava para casa. Ora, como a mulher dele também saía para trabalhar junto com ele, quando ela chegava em casa, ele estava em casa, ela achava que ele tinha trabalhado. Porém, lá no serviço ele ficou com falta. E aí, conversa vai, conversa vem, chama a chefia, vai isso, vai aquilo e tal, e chegamos à conclusão que ele tinha síndrome do pânico. E por que ele voltava para trás? Porque eles moravam em Taboão da Serra, acho que moram ainda, porque não se separaram, graças a Deus, pelo menos até então, naquela época. De Taboão da Serra para cá, todos nós sabemos, tem que pegar a Avenida Francisco Morato. Na Francisco Morato tem vários viadutos que passam, porque um deles, inclusive, é o parece que da Bandeirantes. Pois bem, ele achava, no dia que ele acordava acometido da síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico ela é cíclica, ela vai e volta, tem seus altos e baixos, ele achava que o viaduto ia cair com ele. Então, ele montava no ônibus, a mulher dele pegava um outro, porque a mulher dele trabalhava no Morumbi, ele aqui no centro da cidade, no tribunal, ali na avenida, aqui na Líbero Badaró, quando o Tribunal Regional Federal era aqui. E aí ele achava que o viaduto ia cair com o ônibus. O próximo viaduto depois da casa deles em Taboão da Serra. E aí um ponto antes ele descia e voltava a pé para casa. E ficava com falta no trabalho. 30 faltas corridas ou 45 faltas intercaladas gera dispensa a bem do serviço público. E esse foi o problema que a chefia dele foi marcando falta, instaurou o processo, só que quando mandaram a notificação para ele, mandaram a notificação no trabalho, porque foi um dia, na casa dele foi um dia que ele não veio trabalhar. Porém, quando o correio chegou e colocou a correspondência na caixa de correio, naquele dia era folga da mulher. Ele estava trabalhando e era folga da mulher. E aí pintou a curiosidade feminina, né? Por que o tribunal manda uma correspondência para o meu marido, porque ela viu o timbre do tribunal no envelope, quando ele está lá no tribunal? Por que não entregaram lá para ele? E aí ela abriu a correspondência e viu essa notificação de possibilidade dele ser demitido a bem do serviço público. Foi uma coisa boa que ela fez, dada a curiosidade feminina, né? Não deveria ter aberto a correspondência do marido, mas abriu por bem e viu que era um problema que podia afetar a eles, e como foi o que aconteceu, inicialmente ela desconfiou, achando que ele não estava sendo fiel a ela, etc. Mas não, depois chegamos à conclusão de que o problema era outro. Como vocês viram, ele sofria de síndrome do pânico. E aí são centenas de casos. Conversamos e instauramos um processo administrativo no tribunal, fomos para cima, o pessoal do sindicato foi lá, até que foi feito um trabalho pelo próprio tribunal naquele setor, com a chefia e com os demais funcionários, para diminuir o problema que havia da síndrome do pânico lá. Tá? Então vejam como que se dá esse terror psicológico no trabalho. Gera isso que vocês acabaram de ouvir, uma violência pessoal e psicológica,
que ataca o íntimo da pessoa a ponto dela não saber como se defender, a ponto de repercutir na sua família, a ponto de repercutir na comunidade. Eu vou mostrar depois para vocês o reflexo que isso dá na saúde dos trabalhadores. E esse assédio se dá, como eu falei, de maneira vertical, horizontal ou ascendente. Veja esse exemplo, era o assédio vertical, de cima para baixo. Nas pesquisas que eu fiz para escrever os 2 livros que eu tenho sobre o assunto, um deles é esse aqui, né, Assédio Moral no Mundo do Trabalho, da editora Ideias e Letras, e o outro livro que... Cadê a Alexandra? Mostra aí, pessoal. Ela me trouxe, eu autografei agora há pouco na entrada. Assédio Moral, Discriminação e... Como é que é o título? Assédio Moral, Discriminação, Igualdade e Oportunidade. Isso. Igualdade e oportunidade, que nesse aí eu aponto os aspectos. Aqui eu aponto os aspectos do assédio moral de maneira geral, teórica, e ali eu dou casos concretos do assédio na discriminação, na violência contra lésbicas, gays, transexuais, negros, mulheres, já mais pontualmente em alguns aspectos também, que esses são grandes vítimas do assédio. A mulher é a maior vítima do assédio no mundo do trabalho, depois a mulher negra, dentro do campo mulher, a mulher negra, dentro do campo trabalhista ainda, as bancárias, as comerciárias, né, e depois o pessoal da indústria. Então, esses aspectos estão apontados na minha pesquisa dos 2.500 casos concretos que eu peguei, cataloguei para escrever esses 2 livros. 2.500, 83% são de assédio vertical, de cima para baixo. Do diretor, da chefia, do gerente, do dono, do preposto, dos familiares do dono, mas sempre de maneira vertical. Então, a grande maioria do assédio é essa. Porém, diferentemente do assédio sexual, que já está tipificado, inclusive, como crime no Código Penal, e que acontece também no campo trabalhista, o assédio moral, ele não é exclusivamente de chefia. O assédio sexual, sim. O assédio sexual é sempre a chefia para o subordinado. E aí, no caso, para subordinadas, porque também nas pesquisas que eu fiz, 93% dos casos de assédio sexual é contra a mulher. Tem casos de assédio contra o homem, um deles foi a Demi Moore, né, assediando o Michael Moore, né, naquele filme Assédio Sexual. Né, mas quem não gostaria de ser assediado pela Demi Moore, né, uma maiada aí. Né? E o Michael Douglas resistiu, né, ele foi durão ali, não aceitou. Porém, nas pesquisas que eu fiz, eu escrevi vários artigos, mas a minha prioridade tem sido o assédio moral. E das pesquisas que eu fiz, 83% são de casos de assédio vertical, um pequeno percentual de assédio horizontal e o assédio ascendente. O assédio vertical, ele tem uma característica que às vezes ele se torna um assédio misto. Por quê? Porque ele vai descendo e aí o grupo passa a assediar também. Então ele passa a ser assédio misto. Já o assédio ascendente, ele pode ser às vezes de uma pessoa contra o chefe, que também vira um assédio misto, porque o grupo passa a ser contra o chefe. Parece que não, mas existe. Boicote a projetos. Trabalhadores que, inclusive no serviço público, tem muito assédio ascendente. Grupos que se fecham ali e não permite que se mude nada naquele departamento, tal, enfim, se acham os donos do departamento. Então essas formas de assédio existem, são comprovadas, vocês podem pesquisar na jurisprudência ou nos livros que vocês vão ver esses vários exemplos. Tá? E como se dá? A característica é sempre no campo laboral. Tá? O assédio é sempre no ambiente laboral, no meio ambiente de trabalho. Tem assédio no consumidor? Tem. Tem assédio assédio no direito do consumidor, que está previsto, inclusive, as indenizações por dano moral. Tem o assédio no campo familiar, está aí a Lei Maria da Penha, para punir, e outras mais. Então, essa questão hoje passou a ser muito atentada. É a virar a vida, o assédio faz isso. Ele vira a vida do outro de cabeça para baixo, como consta aqui nessa exposição. Então, é isso que eu acabei de exemplificar. Uma conduta abusiva, constrangedora. Ela é de natureza psicológica ou física? Começa de natureza psicológica e pode repercutir fisicamente, que eu vou mostrar depois aqui os exemplos para vocês. Atenta contra a dignidade, porque a pessoa passa a duvidar dela mesma. Como esse trabalhador que eu exemplifiquei. Ele achava que o problema não era com ele e tal, não sei o quê, e etc. E depois acabou... Oi, meu amor, muito obrigado, viu? E acabou repercutindo na família, né? Expõe o trabalhador a situações humilhantes. Veja, a mulher tem que arrastar o cara pelo braço para ir falar com o advogado. Vamos lá, vamos resolver esse problema nosso aqui. Eu vou separar de você e tal. Foi assim. Ela chegou lá nesse tom. Não foi tão amigável dessa maneira, não. Ela estava fula de raiva. Entendeu? Imagina, ele teve que sair da casa dele, sair do trabalho, para ir lá se explicar para o advogado por que ele não estava trabalhando.
né? E aí vai. Então essa ofensa atingiu o quê? A dignidade, a personalidade do casal, entendeu? E começou a gerar problemas de saúde nele. Tá aqui os exemplos que eu dei dos casos das formas do assédio. Tá aqui o assédio misto, começa com o superior hierárquico e é seguido pelos colegas, e o assédio ascendente e também o horizontal e o descendente, tá? Tá apontado. Tem, inclusive, do livro, eu tirei alguns exemplos de situações que as pessoas retrataram nos depoimentos que elas deram na justiça. Então vejam, por exemplo, frases que parecem simples, mas que foram exemplos que as pessoas disseram, olha, como elas viram a partir daí o assédio acontecer. Ah, você é mesmo difícil, não consegue aprender as coisas mais simples. Agora imagine isso sendo repetido todo dia para a pessoa. A empresa não é lugar para doente, aqui você só atrapalha. Tem um caso aí que eu vou mostrar para vocês, a Volkswagen. A Volkswagen transformou os trabalhadores acidentados, doentes, com problemas de saúde, colocavam eles para dormir, para aguardar, num aquário que eles chamavam. Vou mostrar daqui a pouco esse exemplo dessa situação. Sabe, o trabalhador doente, perseguido, sabe, porque eles sofre de um problema, ele passa a ser visto pelo grupo como um doente, um vagabundo. Você é mole, frouxo. Se não tem capacidade para trabalhar, então por que não fica em casa? Mas não se investiga verdadeiramente os problemas que a pessoa tem. A empresa não precisa de incompetentes igual a você. Vou mostrar o caso aí também de um trabalhador que era chamado de lerdo, incompetente, diariamente, todo dia pela empresa, entrou com processo e vai levar 70 mil reais de indenização por dano moral. Aqui é já uma discriminação bem feminina. Ó. Ela faz confusão com tudo, é muito encrenqueira, é uma histérica. Agora essa aqui entra bem no íntimo da pessoa. É mal casada, brigou com o marido. Isso, imagine o grupo falando isso todo dia para a pessoa. Isso é uma forma de discriminação horizontal. Aqui, a chefia, aquela coisa velada, o terror psicológico aqui, aquela coisa caladinha. É melhor pedir demissão, não está produzindo nada, está indo muito ao médico. Imagina isso. A pessoa chega com o atestado para entregar para o chefe, por problema que ele tem. Poxa, vai no médico, para com isso. Você só vai no médico. Por que você não pede demissão? Pensa nisso. Outra forma de ocorrência de assédio que eu aponto também é o assédio moral coletivo. O assédio moral coletivo ele se dá contra um grupo interpessoal, né? Todos numa empresa, todos num departamento, ou pontualmente contra um determinado departamento ou contra um determinado grupo de pessoas. Contra os gays, contra os negros, contra as mulheres, contra os doentes. Ou o assédio como um todo, em que, por exemplo, um dia eu estou no plantão do sindicato e a moça do sindicato chegou para mim e falou, doutor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu já troquei 3 rolos de fax, no tempo que o fax existia e no tempo que o fax era rolo. Alguém lembra disso, né? Porque hoje é tudo scanner, tudo e-mail, né? Mas o fax até uns anos atrás era um rolo, um papel meio sedoso, né? Em que a pessoa colocava o papel aqui e saía do lado de lá, então aquele rolo, e aí a gente cortava o fax quando ele terminava. E a moça do sindicato chegou para mim e falou assim, doutor, eu já coloquei 3 rolos de fax porque não para de entrar essas cartas aqui. Estávamos num processo de negociação coletiva, o sindicato estava pressionando aquele órgão, um órgão público, na Avenida Paulista, que não é o tribunal não, é outro órgão público na Avenida Paulista, por conta das reivindicações salariais. Eles fizeram, e como lá tinham mais ou menos 200 e poucos sócios do sindicato, eles fizeram uma cartinha padrão, todo mundo pedindo desfiliação do sindicato. Deixaram apenas o espaço em branco para a pessoa colocar o nome, alguns transcreveram, outros assinaram e colocaram o nome. E passaram o fax todos de uma vez para o sindicato. Pegamos aquele monte de fax e entramos com uma queixa no Ministério Público do Trabalho por assédio moral coletivo. Por quê? Porque está aí. O ato de filiação e o ato de desfiliação tem que ser individual, pessoal e espontâneo. Não pode se dar desta maneira. Está na Constituição isso aí. Ninguém pode ser filiado ou desfiliado compulsoriamente ao sindicato. E está aí. Qual foi o motivo? A greve, a pressão salarial. O empresário, o empregador, né, o diretor lá, fazendo esse tipo de agressão a grupos, pequenos grupos, indivíduos. Então aqui alguns desses casos, desses exemplos que eu falei para vocês agora. Secretária ofendida vai receber R$ 42 mil de indenização,
porque ela era chamada constantemente pelo chefe de burra, idiota e incompetente. Estamos falando de uma condenação do Tribunal Regional do Trabalho, da 6ª Turma aqui de São Paulo, contra a empresa Kaczynski, uma empresa fabricante de moto. Isso aqui foi em meados de 2007, me parece. A empresa, naquela condenação, terá que pagar 42 mil reais de indenização para essa secretária. Não deixando à parte os aspectos dela ser loira e da loira àquela época, porque estava em cartaz aquele filme, aquele seriado Sai de Baixo, em que a Magda, né, a loira burra pegou aquilo, mas isso era feito de uma maneira grosseira, de uma maneira violenta, de uma maneira a ofender a dignidade daquela trabalhadora. Por isso o tribunal levou em conta o aspecto da violência, da grosseria e da repetição, neste caso aqui de condenação. Há um caso de assédio moral coletivo. A Vale do Rio Doce, a maior mineradora, no caso no Rio de Janeiro, discriminava os trabalhadores, dizendo que eles eram não recomendáveis, não programados para trabalhar, por 2 motivos. Discriminação por 2 motivos. Primeiro, porque eram terceirizados. Segundo, porque tinham feito greve. Né? Então vejam vocês. Tal. Essa mesma condenação de 1 milhão numa ação coletiva proposta pelo Ministério Público do Trabalho, no caso do Rio, também se repercutiu no Rio Grande do Norte, em que a empresa Ambev teve que fazer um TAC, firmou um TAC, chamado Termo de Ajustamento de Conduta, por conta de uma série de assédios denunciados nas várias unidades da Ambev, especialmente contra vendedores. Tinham que subir numa mesa alta como essa e dançar a dança da garrafa, tinham que usar nariz de palhaço, aquele chapeuzinho de palhaço, enfim, os mais variados exemplos de situações que eles se submeteram. E a Ambev, sabendo da possibilidade de ser condenada na justiça, ela assinou um termo de ajustamento de conduta de R$1 milhão também com o Ministério Público, depois inclusive doou computadores, fez campanha contra assédio moral na imprensa, exatamente para se livrar da ação civil pública que seria proposta. Também lá na cidade do Rio Grande do Norte, um caso pitoresco que aconteceu, mas que mostra a que ponto chega a criatividade dos assediadores. Uma empresa de venda de porta em porta, lá de Natal, dessas que você está na sua casa num domingo como esse, né? Quando você não é incomodado por evangélicos, você é incomodado por vendedor de rede, de panela de pressão, das borrachinhas de panela de pressão, daquelas bobeiras que o pessoal vende de porta em porta. Eu já morei em residência, então a gente volta e meia no domingo, ia lá ver quem estava batendo palma, era um desse pessoal vendendo mel, né, essas coisas, né? E essa empresa do Rio Grande do Norte era essa coisa de venda de porta em porta. E ela tinha uma política interessante lá. Havia um bode na empresa. Um bode, animal de 4 patas, fedido, barbudo. Né? Um bode verdadeiro. Todo final de mês eles se reuniam lá no pátio da empresa, onde tinha um pé de figueira bem grande, um pé de seringueira bem grande em volta, para fazer a medição das vendas das equipes lá. Porque no Nordeste tem muito disso de venda de porta em porta. E as equipes vinham. Quem perdia, quem era o último colocado, levava o bode para casa. Agora imagina a situação, aí tinha que ficar cuidando do bode o mês todo e trazer depois o bode no mês seguinte para ver quem era o último e aquele um que levava. Então imagine vocês a situação, o cara andando, puxando um bode pela corda lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Todo mundo ia saber, olha lá, o cara aquele ali é o pior vendedor da empresa X, porque era popular na cidade isso. Né? De que o condenado, né, ou quem não atingia a meta, era condenado a esse castigo. E o camarada levava o bode, tinha que cuidar do bode o mês todo e trazer o bode e vender, né? Se ele fosse de novo o último, ele era demitido e o bode ia para o anterior a ele. E ficou essa coisa meses, anos a fio, aquela vergonha. Então todo mundo debochava e ficava, como é que está o bode? E aí, está cuidando bem do bode? Aquela coisa humilhante, a pessoa ia chegando a um ponto de desespero. Será que o bode, sou eu que vou esse mês cuidar do bode? E o Ministério Público também entrou com uma ação e fizeram um churrasco do bode, né? Então, infelizmente, para o bode a coisa não saiu boa. Acabou esse tipo de pressão e o bode virou churrasco. Mas vejam a que ponto chega essa peculiaridade, essas ideias, né? Fazer a pessoa ficar numa mesa com a música do Tchan,
segura o tchan, amarra o tchan, 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 e o cara dançando igual um idiota em cima da mesa e os outros, né? Corredor polonês, dando tapa nas costas das pessoas. Isso acontece muito no meio militar, tem muita condenação no meio militar sobre essas coisas de corredor polonês. Então vocês veem a que ponto chega. E no campo coletivo tem esse tipo de situações, como essa da CIA, que revistava a bolsa das pessoas todo dia, né? Essa questão de revista coletiva, isso tem muita condenação assim. Tem empresas de roupa íntima, empresas de joias, enfim, há um pressuposto de que todos os trabalhadores são ladrões, né? Então todo mundo tem que abrir a bolsa para ver o que tem dentro da bolsa. Tá aí, ó, CIA, fazia revista para ver se as empregadas não levavam lingerie, vai pagar R$500 mil de indenização por dano moral. Agora, pensa bem o seguinte, esse 1 milhão da Vale, esse 1 milhão da Ambev, esses 500 mil da CIA, não poderia ser investido na empresa? Não poderia ser investido na melhoria de salários? Não poderia ser investido na melhoria na qualidade do trabalho? Não, tiveram que desviar esse dinheiro, ou seja, de investimento para pagar a indenização trabalhista. Então é aí que entra a necessidade de trabalhar preventivamente a questão do assédio. Porque o assédio, ele também gera isso que essa notícia trazida no Jornal Valor, né, mostra. A competição estimula o terror psicológico entre colegas. Colegas que vivem nesse clima, nesse ambiente de disputa, de assédio, eles transferem para os demais essa competitividade. Eles repercutem nos demais esse terror. Né, a ponto do assédio deixar de ser uma coisa de chefia para o subordinado e se tornar um assédio misto, como eu mostrei no início desses slides aqui. É o caso desse trabalhador, por exemplo, chamado de lerdo incompetente, que eu quero mostrar para vocês também, por exemplo, a diferença quando o assédio é coletivo, no caso lá 500 mil, 1 milhão, e quando ele é individual. Esse caso aqui, esse trabalhador vai receber apenas R$5 mil de indenização. Apenas. A outra 42 mil. O que existe? Não existe. Não existe uma pauta específica para a justiça definir os valores do assédio. Ora 100 mil, ora 5 mil, ora 10 mil, e aí vai. Esse daqui, humilhado pelo coordenador durante reuniões sobre cobrança de metas pré-estabelecidas pela empresa, um ex-empregado dessa empresa de engenharia e telecomunicações sofria esse tipo de grita aí. Não adianta, apelou, o TST hoje já tem situações bem definidas que eles consideram lá. Esse aqui é um depoimento de uma consulta que eu recebi de um trabalhador da área da educação pública, da escola pública, em que eu advogo na área de trabalhadores da educação, em que ele diz o seguinte: olá, trabalho em uma escola como agente de organização escolar, que é o trabalhador que cuida do pátio, dos alunos, ali da secretaria da escola. Prestei aquele concurso que era para efetivo, mas fomos contratados por tempo determinado de 2 anos. Ó, para aí já está o primeiro problema, sabe? Ah, vou te contratar por 12 meses. Se você servir, se você prestar, a gente te efetiva. Não tem nada disso. Na verdade, fez concurso, tem que ser efetivado logo. Estou exercendo a função desde maio no horário da manhã. E há uma semana, a vice-diretora me pediu para mudar de horário. Tenho uma filha de 6 anos, já nos programamos com horários e tudo mais do dia a dia. Por isso fica bem complicado eu mudar de horário, assim de uma hora para outra. E foi o que eu disse para a vice. Mas ela me disse que se eu não pudesse cumprir o novo horário, que a escola estipulou, era para eu fazer uma carta de dispensa. Gostaria de saber se isso é legal. E se eu fizer isso, perco a chance de uma nova chamada para efetivação? Por favor, se souberem de algo, me avisem. Então, vejam que é uma forma de assédio velada. A vice-diretora chama, olha, vou mudar você de horário. Ah, mas eu não posso, eu tenho uma filha, etc. Ah, problema teu. Você não pode trabalhar aqui, pede demissão. Né? Isso num caso de serviço público. Então, como que acontece o assédio? Dessas maneiras aí, ó. Em humilhação, constrangimento, exploração do medo, a insinuação velada de que pode acontecer alguma coisa com a pessoa. Cuidado, hein? O próximo pode ser você. Ó, pessoal, vou avisar aqui, ó. Igual fiz com o fulano, o próximo vai ser com vocês. Agora mesmo aí na imprensa, na televisão e no rádio, tem uma campanha do Ministério Público do Trabalho em que o chefe mostra uma cena assim, ele chamou o empregado, você vai trabalhar aqui? Ó, ali é o lugar onde eu vou te assediar. Esses aqui são os teus colegas que vão dar risada de você. Sabe? Então, é mais ou menos aquilo que está
na publicidade que eu mostrei no início dessa reportagem para vocês. O isolamento, a desqualificação, lerdo, incompetente, imposição de metas inatingíveis, como era o caso desse trabalhador chamado dessa empresa de engenharia, do que eu exemplifiquei lá de Natal, no Rio Grande do Norte. No setor de telemarketing tem muito disso, aí eles colocam aqueles chapeuzinho vermelho para a pessoa trabalhar ali, ou então colocam uma bandeirinha, né? E aí vai, disseminação de fofocas sobre a vítima. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores GLBT, né? Dos negros, dos doentes. Vou mostrar daqui a pouco o caso da Volks. Pequenas sabotagens, se esconder arquivo, desviar a pessoa de projeto, não deixar ela participar de projeto. E a recusa na comunicação direta. Todos estão ali, o chefe não fala com determinado grupo, não fala com determinado empregado, fica mandando recadinho ou só fala com um ou dois. Tá? Então são situações como essa que geram essa caracterização, além da violência verbal e física, tá? Além do estímulo à rivalidade entre trabalhadores, jogar um contra o outro, e toda uma série de condutas abusivas e agressivas que vão crescendo, que vão avançando, que vão fazendo como está nessa foto aí, ó, o camarada com o dedo constante no nariz do outro, como por exemplo também o caso dessa situação aqui em que essa jornalista, né, a humilhação, ofendia esse trabalhador aqui, que era o câmera, o cabo man, né, que fica segurando atrás da câmera, para a câmera não enrolar o pé, ofendia ele num programa, ao vivo. Isso passava toda noite, meia-noite e pouca, na Rede TV, né, em que ela dizia que o fulano é um Nescauzinho, é o Cajuzinho, tem um canudinho, porque dizendo que ele tem o pênis pequeno. Né? E por conta disso, ó, ele não gostou, entrou, canudinho, pequenininho, entrou com ação pedindo indenização. Mas, mais uma vez, a justiça foi muito tímida e condenou a Rede TV a pagar R$5.000, né? Para esse trabalhador que era humilhado ao vivo na TV. Esse aqui é o caso que eu falei para vocês dos doentes e dos acidentados da Volks. Esse trabalhador vai receber uma indenização de 14 mil, porque ele, como outros colegas, eram colocados num canto na empresa Volkswagen aqui na rodovia Anchieta, sem poderem trabalhar depois que eles voltavam de licença saúde. E aí o que acontecia? Os colegas deles, sabendo que eles estavam acidentados ou doentes e tal, chamavam eles de quê? Lá, ó, não dá para ver aqui, mas ó, sequelhados, Gardenal, Rivotril e zero à esquerda. Agora imagina, o cidadão ele fica doente pelo local de trabalho, pelas condições de trabalho ou por problemas que ele tem, sai, vai para o INSS, quando volta, o Rivotril, vai para lá, Rivotril. Tá? Entendeu? O assédio ascendente vira um assédio horizontal, vira um assédio misto. Por quê? Porque eles não têm culpa de ter ficado doente. Né? Ninguém fica doente porque quer. Porém, quando voltava, não voltava para a linha de produção. Ficava naquele quarto lá, naquele envidraçado, né? Sendo motivo de deboche para os colegas. Esse caso, inclusive, foi julgado pela doutora Ivani. Olha lá, ó, bursite, tendinite, não conseguiu mexer os braços. Isso aqui é doença típica do meio ambiente de trabalho. No entanto, a Volks isolava eles lá num chamado aquário. Fica lá no aquário. Mesmo tendo alta do INSS, mesmo tendo alta do médico, ia para o aquário e não podia voltar para a linha de produção. Imaginem bem como que se sentiam essas pessoas. Né? Aqui um outro caso de consulta que eu recebi também há uns dias atrás. Bom dia, estou precisando muito de sua orientação, peço que me ajude. Tenho 58 anos de idade, passei no concurso público para agente de organização escolar em 2008 e entrei em exercício em 2011. Ainda estou em estágio probatório. Esse é um problema que acontece no serviço público. Olha, você está no estágio, cuidado, pode ser que eu não aprove você, hein? Trabalhei 1 ano em uma escola sem problemas, apenas solicitei remoção para outra porque precisava trabalhar. E aí ele relata aqui o problema de horário e tal e da desmoralização. Né? Fiquei desmoralizada, aqui ó, em frente dos colegas. E daí para cá não me respeitam, me isolam, não falam nem bom dia. Me caluniam para a diretora porque sabe que ela não vai acreditar, gritam comigo. Tudo isso por quê? Porque ele não aceitou as pressões da chefia, e a chefia passou a humilhar ele nos outros e os outros passaram a humilhar ele também. A diretora, por sua vez, já tentei falar com ela e a mesma não me ouve, me expulsou da sala, me vigia o tempo todo, me chama a atenção várias vezes do dia sem motivos e na frente dos demais. As coisas das mais absurdas. Trabalhador humilhado por comer lixo
ganha a indenização de 40 mil. Aqui é uma notícia interessante e engraçada, mas que ao mesmo tempo tem um caráter pedagógico. A indenização não é de 40 mil, é de 40.014 reais. Por quê? Porque esse trabalhador, pegaram ele lá no aeroporto de Guarulhos, na hora de limpeza dos aviões, pegaram ele catando um pedaço de pizza. Bons tempos, quando serviam pizza nos aviões. Essa notícia é de 2001. Né? Quando serviam comida nos aviões, que hoje em dia é água e amendoim, né? E olha lá, às vezes é só água, nem o amendoim mais, né? Então, pegaram ele comendo um pedaço de pizza daqueles que os passageiros não se serviram. Só que os colegas dele espalharam isso dentro do local de trabalho e a chefia colocou um aviso no mural dizendo que eles não podiam fazer mais igual fulano, né? Pegar lixo para comer e tal. Começaram a chamar ele de lixo, de comedor de lixo. E aquela circular na parede com o nome dele, ele usou esse brinquedinho que já existia, chamado celular com câmera, e fotografou. Quando terminou o processo, quando terminou o trabalho dele, ele foi no advogado, entregou a foto para o advogado usou aquela foto no processo, mesmo a empresa dizendo que era uma foto sigilosa e tal, nada disso. O tribunal condenou a empresa a pagar 40.014 reais. Mais 40 mil pelo dano moral. E os 14? Olha, veja o que está escrito ali. Pela pizza, para que ele pudesse comprar uma pizza inteira, né? De mussarela. Né? Bons tempos também que a pizza de mussarela custava 14 reais, né? Ontem mesmo uma marguerita pagamos mais de 40, né? Numa marguerita. Então aqui, ó, o TRT decidiu por indenização de 40.014. Os juízes da turma esclareceram que 40 mil referem-se à indenização propriamente dita e 14 corresponde ao preço médio de uma pizza para que as reclamadas pensem melhor ao tomar atitude idêntica à que ocorreu no presente processo. Por causa desse abuso, né? Opa! Tá bom? Então também tem esses aspectos do caráter educativo que essas condenações podem gerar. Por isso que o assédio cresceu mais de 4 vezes o ano passado, mais de 400%. Porque ele está assumindo um caráter de institucionalidade. E ele ganha força se a empresa é omissa. Se a empresa não combate o assédio, ele é institucionalizado. O que significa isso? Significa que o que era uma coisa sorrateira passa a ser uma política oficial daquela empresa, como vocês viram na Vale, na Ambev e nos bancos, né? Campeões de condenações em assédio moral trabalhista, o Bradesco e depois o Itaú, né? Aqui outro depoimento de uma professora da rede municipal de ensino que eu recebi, vou pular para a gente não demorar muito, tudo isso está no livro, Aqui um pequeno resumo para vocês mostrando que o assédio moral, como eu disse, então é toda e qualquer conduta que pode se dar através de palavras ou mesmo de gestos ou atitudes. Ela prejudica a personalidade, ela atinge a dignidade e a integridade física dos trabalhadores, coloca em risco o emprego e degrada, gravem essa palavra, degrada o meio ambiente de trabalho. O que é uma coisa degradada? Uma coisa degradada é como o Rio Tietê, é como o Rio Pinheiros. Se nós sairmos daqui agora, né, que eu pedalo muito, eu faço ciclismo, e eu passo do lado do Tietê e do Pinheiros, principalmente ali na ciclovia, ou a gente passa sempre por aí fazendo trajetos para a Zona Norte, em cima do Rio Tietê, e você também quando passa ali de carro, você vê o quanto é fedido aquele rio. Ele sai lá do alto em Salesópolis, onde a gente já pedalou na serra também, a gente vê lá que é um rio bonito, né? Ele vai se formando das nascentes dele, dos afluentes dele, um rio bonito. Só que aqui ele fica degradado. Desse pedaço de Mogi até Santana de Parnaíba, você não tem vida dentro do rio Tietê. Então os peixes não respiram ali. É um rio degradado, ele é podre, correto? Então assim é o meio ambiente de trabalho que tem assédio, que não tem vida. É um lugar degradado, um lugar em que não se respira, um lugar em que você não tem condição de conviver com aquilo, tá? Então, é como os peixes dentro do Rio Tietê. Então, se nós sairmos daqui agora e falar para vocês, vamos mergulhar no Rio Tietê? Ninguém quer. Ah, não, vamos mergulhar no Rio Tietê lá na região de Araçatuba? Aí é outra coisa. Tá? Mas se chamar você para fazer isso aqui, não, porque você sabe que é uma coisa ofensiva que vai fazer mal à saúde. Então é assim também que nós precisamos. É esse o trabalho que a Ordem tem tentado e feito nas várias palestras aí por todo... É prevenir.
né, é trabalhar a prevenção disso, porque é muito pior corrigir depois. Essas condenaçõezinhas trabalhistas não resolvem, tem um caráter meramente pedagógico. O importante, acima de tudo, é prevenir. Tá? Porque o assédio tem essa característica, né? Ele se configura mediante a humilhação, uma ridicularização. É o menosprezo, a inferioridade, ele rebaixa, ele ofende. Tá? Então é difícil recuperar um grupo depois nessas condições. É difícil fazer com que eles voltem a ter a sua produtividade. É difícil com que o relacionamento seja o mesmo. Tá? Porque o sofrimento físico e psíquico que fica, ele é marcante. É uma cicatriz que vai acompanhar aquele casal, daquele caso lá que eu contei para vocês, pro resto da vida. Né? Vão estar sempre lembrando daquilo. Por isso que é importante não transformar o local de trabalho nesta gangorra, em que você fica para lá e para cá pulando. Então tem, nas exemplificações dos casos que nós pegamos aí, algumas situações interessantes, que eu tirei aqui esse do livro dos exemplos tirados pela professora Margarida Barreto, que é uma colega nossa aí que já pesquisou bastante sobre isso. Eu vou mostrar daqui a pouco outra pesquisa que ela fez sobre assédio moral. E veja alguns exemplos que ela dá de tipos de chefias. Como eu disse, 83% dos assédios que eu pesquisei são ascendentes, vertical, de cima para baixo, ou descendente, né? Então olha esses exemplos que ela dá aí. O pitbull, né? O chefe pitbull. O chefe pitbull é como aquele cachorro pitbull que a gente anda na rua e quando você vê, salvo raras exceções, mas quando você vê um pitbull solto na coleira ou na porta de uma casa assim na grade, você corta caminho. É diferente de você encontrar um poodle, um labrador ou até um São Bernardo. Né? Mas você vê um pitbull, você sabe que ele é grosso, que ele é agressivo, que ele é violento, que tem histórias e mais histórias de pitbull que mataram pessoas e outros animais. Então um chefe agressivo, violento é como o pitbull. Né? Ele demite friamente e humilha por prazer. Né? É aquele que faz questão de ser o bate-boca, o grandão, o forte, o ameaçador no local de trabalho. Tem outro tipo de chefia também violenta, que é o troglodita. Esse aqui é brusco, não admite discussão e não aceita reclamações. Quem manda sou eu, calem a boca que eu decido. O outro não, o outro chega, vai passando por cima e vai demitindo. Ele não, ele rebaixa o grupo. Tem o outro que é o tigrão. O tigrão, ele é incapaz. Mas por ser incapaz, ele é agressivo, ele assedia. Então ele não tem condição de ser chefe. E esse tigrão tem muito no serviço público, porque as nomeações no serviço público são sempre de natureza os amigos do rei, né? Cargos de confiança. Então tem bastante, mas tem no serviço privado também. São os 3 tipos de chefe caracteristicamente violentos. Aí tem o grande irmão, aquele que é o bonzão, o protetor, que ajuda todo mundo, aproxima-se, dá intimidade e tal, ganha confiança e depois lá na frente ele puxa o tapete. E o troglodita, que é o grandão, o forte, né? Aliás, desculpa, o profeta, que é o grandão, o forte, o amigão de todo mundo, mas perante os demais acima dele, ele é sempre que resolve, ele é sempre o único, o restante da equipe não tem valor nenhum. São os mais ou menos característicos chefes que tem no meio aí, que humilham, que ofendem. Mas não é todo chefe que tem que ser um bruto. Não precisa ser bruto, né, para adquirir as chefias. Tá? É preciso ter uma qualidade acima de ser chefe. É preciso ser líder. Tá? É preciso ser uma pessoa que ganha a confiança do grupo dentro do caráter da produtividade e da participação. Então há uma diferença muito grande entre ser chefe e entre ser líder. Todos são colocados como chefe, mas eles têm que ganhar a liderança depois. E aí a dificuldade maior que nós temos para fazer essa distinção entre líder e chefe é exatamente as provas. Tá? Então as provas da agressão são mais ou menos essas. Né? As testemunhas, as gravações dos xingamentos, em que você pode usar sistema fechado de TV, ou você pode usar celular. Hoje o Supremo Tribunal Federal admite que qualquer tipo de prova feita a favor daquele que está filmando ou que está gravando é permitida. Não tem mais essa coisa de quebra da privacidade. Se eu estou sendo vítima, eu vou filmar, ou vou gravar, ou vou pegar o documento que eu quiser, não há problema. Circuitos fechados de TV. Recentemente, muito recentemente, o meu condomínio, onde eu sou o síndico, foi condenado, e aí, por um lado bom, por outro lado, dentro do espírito de advogado, eu achei ruim. Foi condenado a pagar R$3.000 de indenização porque uma moradora agrediu
com palavras, a funcionária da portaria, gritando com ela, eu que mando aqui, você tem que fazer o que eu quero e tal. Enfim, foi uma agressão muito... Eu estava, inclusive, viajando, quando eu voltei, o zelador me disse o que tinha acontecido, nós pegamos a filmagem do circuito fechado de TV, essa moça foi no sindicato, entrou com uma solicitação, nós não apresentamos a cópia do filme, porque a Assembleia não autorizou, mas a Justiça determinou, eu apresentei, e o juiz condenou o condomínio a um dano moral de R$3.000 e mais 15% de honorários advocatício para o advogado do sindicato. Tá? Inclusive, aí nós fizemos uma assembleia, essa condômina foi determinado que se o condomínio fosse condenado, ela teria que pagar essa indenização, é o direito de regresso dos demais moradores contra ela. Ela assumiu realmente, que ela discutiu com a funcionária e tal. O juiz marcou a audiência, foi agora acho que 1º de junho, se não me falha a memória. Eu compareci, levei a fita, falei para o juiz, olha, eu estava viajando, o que aconteceu foi uma discussão entre a funcionária, ou a moradora e a funcionária, enfim. O juiz considerou que o condomínio era responsável e condenou o condomínio a pagar R$3.000. Então veja, data vênia, eu como síndico não podia fazer nada. Primeiro porque não tem como administrar malucos que saem por aí gritando com os outros, como certos condôminos acham que são donos do prédio, né? Então tem um ditado que diz que tem condomínio que se sente o síndico dono do prédio. Eu passo muito por isso lá, já sei de outros casos, em outros condomínios que aconteceu. E está aí um caso concreto que aconteceu conosco, no nosso prédio lá, agora, questão de 30, 40 dias atrás, em que foi usado o sistema fechado, o circuito fechado de TV. Eu não pude deixar de apresentar, porque foi determinação judicial, e não tinha por que essa coisa do sigilo. Estava lá a funcionária, estava lá a moradora, ia dizer que não aconteceu aquilo. Está claro lá na filmagem. O que foi feito para o bem, que seja para evitar assaltos e tudo mais, acabou sendo usado contra nós mesmos. Paciência. Ela pagou quietinha, não vai reclamar, porque... E está lá agora, é uma seda, né? Todo mundo é amigo, trata bem todo mundo, leva chocolatinho para a funcionária, né? Por quê? Porque ela vai sofrer uma outra condenação se insistir nisso. E outros moradores que tinham esse arrombo de valentia também, acho que a lição serviu, porque deu uma boa mudada lá, viu? Graças a Deus. Viviam me enchendo o saco lá, foi até bom um pouco, viu? Bem feito. Então vejam bem aqui as consequências do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Tá? Porque eu cito do sexual? Porque o assédio sexual ele se torna um assédio moral quando não combatido, com aquelas diferenças que eu já disse, de que o assédio sexual ele vem de cima para baixo só, e o assédio moral ele tem essas 3 formas, descendente, horizontal e ascendente. Né? Provoca isso que eu exemplifiquei do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, a degradação. Cria atitudes arbitrárias e negativas. Causa prejuízos para as empresas. Esse é um grande problema que as empresas não percebem. A produtividade está caindo, não, estamos em crise. Crise nada, é falta de gestão. Falta de percepção de que a gestão da empresa está errada. Né? Compromete a dignidade e a identidade física do trabalhador e interfere nas relações afetivas e sociais. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Já mostrei no exemplo lá do casal no início da palestra que queria se separar. Isso é um reflexo nas relações afetivas e sociais. Um dia um pessoal me deu um exemplo, eu fui dar uma palestra numa empresa de costura industrial, porque essa empresa foi denunciada pelo sindicato porque tinha assédio moral lá na empresa. Né? E o sindicato fez a denúncia, não um sindicato cliente meu, um sindicato dos trabalhadores da indústria de calçado, sindicato das costureiras, fez a denúncia no Ministério Público. Né? Isso já aconteceu em vários outros casos. E como a gente é palestrante aqui da UAB, o Ministério Público chama a empresa lá e fala assim, é o seguinte, você não quer responder a uma ação civil pública? Então, primeira coisa, você vai estabelecer uma política interna de combate ao assédio moral. Temos aqui depoimentos de trabalhadores, porque antes do Ministério Público chamar a empresa, ele ouve vários depoimentos dos sindicatos e de trabalhadores assediados que fazem depoimento em caráter sigiloso. E aí o procurador chama a empresa e fala assim, temos provas aqui, vocês querem responder a uma ação civil pública ou vamos assinar um TAC? O que eu faço? Bom, você vai assinar um TAC tipo da Ambev. A Ambev teve que fazer um trabalho educacional, comprar computador para o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, comprar carro para o setor de fiscalização do Ministério do Trabalho e ainda pagar uma indenização de dano moral de R$1 milhão para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Aí o Ministério Público verifica as condições daquela empresa e fala, você vai pagar R$200 mil para o FAT e você vai fazer palestras internas da empresa para os trabalhadores para eles saberem o que é assédio moral. Imagina bem,
A empresa teve que... Aí como que é? Aí nós vamos indicar para o senhor uma lista de 5, 10 professores e você vai contratar um deles e vai levar para os trabalhadores assistirem as palestras dele. Olha que coisa vergonhosa. A empresa tem que pagar para alguém ir lá dizer como que é o assédio, uma coisa que ela fez. E numa dessas histórias, numa dessas palestras que eu fui escolhido para ser o palestrante pelo Ministério Público numa empresa de costura, uma das coisas que os trabalhadores disseram lá do clima negativo do ambiente de trabalho é que geralmente no final de semana eles eram chamados, um colega chamava o outro, para jogar bola, para encher laje. Bom, pessoal, esse final de semana vamos encher a laje lá do meu puxadinho e tal, né? Que é essa coisa comum. Aí depois da laje tem o churrasco, depois tem uma pelada. Tudo bem que a gente sabe, nós que somos homens aí, que eu já participei disso, 90% que vai lá vai pelo churrasco e pela pelada. Encher a laje mesmo é 2 ou 3, né? Só que vão lá. Porque o restante vai tudo lá para bagunçar, para manguaçar uma cervejinha, né, Agostinho? E também o churrasquinho depois, né? A laje mesmo, quem acaba enchendo é o ajudante de pedreiro e tal, é mais 1 ou 2 da família. Já participei muito disso no interior, eu sou caipira, vocês podem ter visto pelo meu sotaque aqui, né? Eu moro em São Paulo há 29 anos, mas sou de Presidente Prudente, lá do interior, então não perdi. E eu sei como é que é isso. E o pessoal falou assim, olha, aí você começa a conversar e perguntar tal. Uma das características que eu vi nessa empresa que eles perderam era essa coisa do pós-trabalho. De sair do trabalho no final de semana e se encontrarem. O pessoal nessa coisa da competitividade, lá interna, do assédio horizontal que tinha lá, perderam essa relação. Né? Um não ia mais na casa do outro, tal. É tão bom quando um vai ser padrinho de casamento, batizado, vira compadre e tudo. Esse clima, isso vai para o ambiente de trabalho e torna o local gostoso de trabalhar. Mas nesta empresa, o clima de terror psicológico chegou a tal ponto que as pessoas não viam a hora de ir embora e não ver mais a cara de ninguém, até na segunda-feira. Só que o problema é o seguinte, na segunda o cara acorda de manhã e fala, puta, vou ter que ir para aquela empresa chata de novo. Aí ele não vai. Ele fica doente, sem estar doente, né? Então isso gera rotatividade, gera bisanteísmo. Então interfere nisso, nas relações afetivas e sociais, tá? E traz isso aqui, ó, danos físicos e mentais à saúde dos trabalhadores. Repetindo para vocês, olha lá. Doenças cardíacas, alterações de peso, úlceras, doenças de pele e a perda da libido. Então, olha as consequências do assédio no meio ambiente de trabalho. Tá? Principalmente, este aqui. Opa, acabou a bateria. Perda da libido. Né? O que é? A perda do prazer na relação em casa, na relação com a parte contrária, com o seu sexo oposto. Né? Por quê? Porque a dor é tão intensa que a pessoa perde o prazer pela vida. Começa a ter doenças cardíacas, né? Sem achando que aquilo é um problema dele, congênito. Não. É oriundo da pressão do meio ambiente de trabalho. Alterações de peso. Há casos de pessoas que engordam ou que emagrecem muito por conta do estresse psicológico que está sofrendo. Úlceras estomacais é outra repercussão e as doenças de pele. O vitiligo, a psoriase, isso tudo está relacionado ao estresse no meio ambiente de trabalho. Por isso que tem essa pesquisa da professora Margarida Barreto, e olhem bem o ano que essa pesquisa foi feita. Aqui embaixo, ó. No ano 2000, ou seja, há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, na sua pesquisa de mestrado, num grupo de mais de 2.000 trabalhadores em centenas de empresas, que a Margarida Barreto pesquisou lá, 870 homens e mulheres vítimas de opressão no ambiente de trabalho revelam como cada sexo reage a essa situação. Olha lá, as crises de choro nos homens e nas mulheres. Homens, não chora, né? Homem não chora lá, 100%. Lembra o cara lá no começo? Durão, não repercutia o problema que ele tinha e isso gerou o quê? Uma possibilidade dele se separar da esposa. A mulher chora, tem que chorar mesmo, expor, porque com isso ela exterioriza também o problema. Nas dores generalizadas, atinge 80% dos homens e das mulheres. Palpitações, tremores, sentimento de inutilidade, insônia, depressão, diminuição da libido, tonturas. Agora vejam ali, ó, né? Dor de cabeça, sede de vingança. 100% dos homens quer pegar o outro de pau. A mulher só a metade, né? Agora desce um pouquinho depois de tontura, nós temos o quê? Ideias de suicídio. Ideias de suicídio. Tá?
16,2% das mulheres assediadas nessa pesquisa pensaram no suicídio. 100% dos homens pensaram no suicídio. Olha a diferença. Olha o contraste que dá. Tá? Aí desce na última linha. Quantas mulheres tentaram suicídio? Nenhuma. Quantos homens? 18. Vejam que coisa grave. Dos 100%, quase 20% tentou o suicídio por causa do estresse ocupacional que ele sofria. Hoje, o número de trabalhadores que cometem suicídio por causa do estresse ocupacional é muito grande na China. É muito grande em vários países, aqui no Brasil também. Mas não é noticiado, não é divulgado isso. São índices omitidos. Ano passado, ano retrasado, um diretor da Renault se suicidou, se jogou do quarto, do 6º andar da empresa, numa cidadezinha Vive, perto de Paris. Se jogou lá embaixo, deixou uma carta. Eu não aguento mais a pressão que eu venho sofrendo. É crítico a situação. Por isso que o assédio provoca isso, queda da produtividade, a ocorrência de doenças e a rotatividade. E o que é bom para nós, gera também as ações judiciais. Por isso estão aqui as consequências legais do assédio moral. Né? Então, especialmente, né, é importante levar em conta esses detalhes. Ocorrendo o assédio moral, o trabalhador pode pedir na justiça indenização pelo dano sofrido. Bom para nós? Sim, bom, porque aumentou o mercado de trabalho. É o caso dessa empresa aqui, ó. Vai ter que pagar indenização porque os empregados, né, não concedia o número correto de o horário, o tempo correto de intervalo entre uma jornada ou outra, que eu estava discutindo inclusive aqui com o Agostinho antes da gente começar a palestra, que é o chamado dano moral existencial. Excessivo número de hora extra, aumento de jornada, e aí vai. Esse caso aqui é um caso da empresa que, por conta disso, lá, na razão do assédio moral coletivo, aumentou o número de DORT, que é doença osteomolecular relacionada ao trabalho. Qual é o ponto que a gente toma como base? O artigo 5º, a nossa cláusula pétrea, o caput da nossa cláusula pétrea da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. O direito à vida, por quê? Porque a vida teve essa proteção constitucional, porque atentar contra a sua integridade física e psíquica é atentar contra a vida. Por isso a justiça pauta-se nesse caput e pauta-se também no inciso 5º e no inciso 10º da Constituição para estabelecer o direito à indenização por dano moral. No Estado de São Paulo nós temos inclusive uma lei prevendo a apuração do assédio moral no serviço público, que é a Lei 12.250, no caso do Estado de São Paulo. Tem uma lei no município de São Paulo, a Lei 13.288, e nós temos o artigo 186 do Código Civil, que mostra aí o patolino, dizendo que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o artigo 186 que tem aí é o da redação anterior do artigo 159, que fala exatamente isso, falava exatamente isso, do direito à indenização pela ação ou pela omissão. Então vejam aqui, tirado do Código Civil, alguns dos casos em que a Justiça está se baseando para aplicar com base no artigo 5º, que eu acabei de exemplificar para vocês, inciso 5º e inciso 10º. Com base no artigo 186 do Código Civil, as indenizações cabíveis nos casos de danos sofridos pela vítima, de caráter material e moral. Em muitos casos, a vítima fica doente, acaba por pedir demissão, abandona o emprego e o cargo. Em tudo isso aí, apurado e comprovado, deve ser indenizado, como foi o caso. Olha que condenação linda essa. Eu queria ser o advogado desse caso, mas infelizmente não aconteceu no Brasil. Aconteceu em Londres, na Inglaterra, em que um banco vai pagar 3,2 milhões de reais por assédio cruel e malévolo contra a funcionária.
3,2 milhões de reais ou 800 mil libras esterlina. Aqui, ó, cerca de 3,2 milhões de reais. Esta moça sofreu assédio descendente e assédio horizontal e vai receber, lá inclusive em Londres, eles dividem a indenização. 35 mil libras pela dor e sofrimento. 25 mil libras por desvantagem no mercado de trabalho. 128 mil libras por perdas e danos. 640 mil libras por perdas futuras. E mais 350 mil libras de honorários advocatícios. Nossa! Que coisa linda! Uma libra esterlina está na faixa de 4,50, mais que o euro. Então, se você arredondar para 5, colocando aí, né, o juro, as taxas, né, 5 vezes 3, 1,5 milhão de indenização por dano moral, de honorários só na indenização por dano dos honorários advocatícios. Sem contar os outros 3,2 milhões do caso. Então, por quê? Por causa que ela sofria assédio neste período, de 1997 a 2001, no banco em que ela trabalhou. Abusos, intimidações e humilhações. Tem um caso idêntico aqui no Brasil, que uma das maiores condenações que eu já vi de dano individual foi um executivo do Unibanco, antes do Unibanco ser vendido para o Itaú, em que a justiça condenou o banco a pagar 2 milhões de reais. Mas tem casos, por exemplo, absurdos como esses que eu acabei de falar, mas como também de uma trabalhadora lá do Bradesco de Santarém, que foi tão assediada pelo chefe que ela chegou a abortar. E o Banco Bradesco vai pagar para ela apenas 70 mil reais de indenização. Olha que contrassenso, né? A moça chegou a abortar devido às pressões do banco. E mesmo assim, ela vai receber apenas 70 mil reais de indenização. Tudo bem que tem um entendimento da jurisprudência, tem um artigo que diz que a indenização por quem paga não pode ser tão grande a enriquecer quem recebe e nem tão pequena a humilhar quem... não tão grande a humilhar, a prejudicar quem paga e nem tão pequena a humilhar quem recebe. Né? Ou grande para enriquecer quem recebe. Porém, não é essa a questão. A questão é que precisa levar em conta o reflexo que o assédio traz no dia a dia da empresa e na psicologia, na intimidade da pessoa, no restante da vida dela. Pensem bem, esta moça que perde um filho por assédio do gerente, que tem que sofrer um aborto. Se coloca no papel da mãe, né? Se coloca a vida dessa pessoa não será mais a mesma. Ela vai lembrar o resto da vida que ela teve essa violência tão grande do aborto por conta do assédio sofrido pela chefia. Então é muito humilde. Está aí o caso que eu falei do Unibanco. 2 milhões, né, que o banco vai pagar ao Paulo César Barreto Monteiro, porque ele era executivo do banco e foi humilhado pela diretoria. A ponto de tirarem o carro, de tirarem a mesa e coisas mais. O motorista. Ora, o cara executivo do banco ser rebaixado dessa maneira, então tem que receber mesmo a indenização à altura do cargo que ele tinha. Mas tem que levar também em conta a gravidade da agressão sofrida, como é o caso dessa moça que teve o aborto. Tá? Que lá no caso da indenização inglesa, o tribunal inglês ele foi mais, na minha opinião, foi mais dinâmico, foi mais coerente do que os casos aqui do Brasil. Olha essa, 100 mil reais porque a empresa coagiu os empregados a desistir de uma ação coletiva que o sindicato havia ganho. É muito pouco para um caso de assédio moral coletivo. Por quê? Porque a empresa acaba se sentindo estimulada a repetir isso mais para frente. Diferentemente do caso da Ambev e da Vale do Rio Doce, que vai ter que pagar 1 milhão. Então, vocês percebem essas contradições aqui. Funcionário é obrigado a ficar nua durante revista íntima, né? Vai receber 30 mil reais. Olha a outra diferença. A outra lá, coletiva, de 500 mil reais. Já o trabalhador da Rede TV, humilhado em público na TV, dessa apresentadora que dizia que ele tem o pênis pequeno, recebe 5 mil reais. Né? E aí sucessivamente. No serviço público, há uma regra maior ainda,
que hoje tem levado em conta também as questões da aplicação do assédio moral, da investigação do assédio moral. O servidor público tem o dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, tratar com urbanidade as pessoas e a proibição do servidor de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Aqui em São Paulo temos um caso, inclusive, de um juiz aqui do Fórum da Vara de Fazenda Pública, que foi transferido lá para Ferraz de Vasconcelos porque ele assediava os funcionários do cartório. Caso concreto, apurado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que inclusive hoje no site do Tribunal de Justiça tem um link lá, denuncie aqui o assédio. Se o servidor está sofrendo assédio no local de trabalho, ele pode clicar ali e fazer uma denúncia do assédio. Depois dessas denúncias que foram feitas das entidades sindicais que a gente... O assédio pode gerar, então, essa punição no serviço público de uma maneira mais evidente, né? Através de punições disciplinares, de acordo com isso que consta do Estatuto do Funcionarismo. E outra, essa questão de manter a conduta compatível no ambiente de trabalho, a urbanidade e as instituições a que ele serve, se repercute também para com o público. Porque é muito comum a gente chegar num cartório e ter lá na parede ou no vidro, segundo o artigo tal do Código Penal, a ofensa, não sei o quê, a trata de urbanidade, não sei o quê, para com o servidor público. Mas eles também têm que ver em conta o inverso disso. É muito comum a gente chegar lá e ver. Se você não tratar bem um funcionário, você pode responder a crime, a um processo crime de 1 a 3 anos de prisão. Mas eles não colocam esse ponto essa coisa aqui, que é a forma de que o servidor tem que tratar as pessoas com urbanidade, inclusive com respeito às normas e às íntegras. Por isso, o melhor remédio para com o problema do assédio hoje, que eu coloco nas nossas palestras, é a solidariedade. É o melhor remédio contra os agressores e o remédio para a vítima. No meio ambiente de trabalho em que tem solidariedade entre o grupo, como eu exemplifiquei do caso lá do pessoal que vai no final de semana encher laje, que bate uma bola, que depois do ambiente vai tomar uma birita no boteco e tal, no horário de almoço troca ideia, essa é a forma melhor de se tornar o meio ambiente de trabalho saudável. Tá? Então, para isso, inclusive, eu vou deixar disponível para vocês do meu site, que é esse que está aqui no rodapé, aqui, ó, www.inacioepereira.com.br, essas 2 cartilhas, tá, sobre assédio moral no meio ambiente de trabalho, que é mais ou menos uma sinopse desta palestra, que elas fazem perguntas e respostas. Vocês podem imprimir, se não conseguirem encontrar o livro na LTR, podem imprimir essa cartilha, que ela está lá disponível para vocês no site. Então está aqui, ó, www.inacio, que sou eu, e Pereira, que é meu sócio.com.br. As cartilhas estão disponíveis. Esses são os livros da minha autoria: Assédio Moral, Discriminação, Igualdade e Oportunidade ao Trabalho, que a Alexandra trouxe, e Assédio Moral no Mundo do Trabalho, que é esse exemplar aqui, ó, filho único, que me sobrou, né? Acho que esse aqui parece que já está esgotado, mas na internet, se vocês digitarem lá os livros, vocês localizam ainda, tá? E eu agradeço aí a atenção de todos e agora eu fico disponível para as perguntas e respostas de vocês. Muito obrigado.